Olá, boa noite. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, fala agora com a imprensa depois de participar da plenária 1 dos Diálogos Amazônicos. Vamos acompanhar ao vivo direto de Belém, no Pará. É responsável por esse momento tão especial em que se juntam temas que eram considerados díspares ou contraditórios, que é o tema dos direitos humanos, o tema da proteção ambiental e a economia. Então, acho que esse momento ele tem que ser visto como um momento histórico, um momento disruptivo, ou seja, abrem-se novas possibilidades para a discussão dos direitos humanos, mas não só para os direitos humanos, mas para os grandes temas nacionais. Acho que esse é o ponto. Ministro, a gente acompanhou esta semana a operação das Secretarias Regionais do Trabalho e identificou vários casos de trabalho infantil na principal cadeia produtiva que nós temos, que é a cadeia do açaí, que no Pará é muito forte. Sim. Qual ação, qual política que o Ministério dos Direitos Humanos desenvolve em parceria com os órgãos de fiscalização e também com o Ministério do Trabalho para combater esse problema que é muito grave? A gente tem vários casos no Pará aqui que número de incidência de casos de trabalho na escravidão nos últimos anos. O Ministério dos Direitos Humanos recentemente fechou uma parceria, um termo de cooperação técnica com o Ministério do Trabalho, para que justamente nós pudéssemos, juntos com o Ministério do Trabalho, incrementar os processos de fiscalização, mas a fiscalização ela demanda também um acolhimento, tanto das famílias como também das crianças que estão nessa situação. Para além disso, está sob o abrigo do Ministério dos Direitos Humanos um comitê, que cuida justamente da prevenção e do combate ao trabalho escravo, o que envolve também pensar numa dimensão do trabalho escravo, do trabalho, do abuso infantil. Para além disso, nós temos o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e também a Secretaria Nacional de Combate, de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente. Então vejam que o que se trata de fazer agora é fazer as instituições de Estado funcionarem cada vez mais e também fazer o debate dos direitos humanos no campo também da economia. Acho que um fator fundamental, que hoje nós temos o primeiro passo, que eu acho que atinge esse problema numa região, que eu acho que é uma região bastante delicada do país, é o Cidadania Marajó, que nós lançamos hoje e que eu acho que pode ser um grande, eu não vou usar a palavra laboratório para não se tratar disso, mas um celeiro de políticas públicas que podem ser replicadas para outros lugares do Brasil. Porque se nós conseguirmos mudar a vida das pessoas num dos lugares mais vulnerabilizados, um dos lugares mais precarizados pela dinâmica da economia, da exploração, enfim, dos desmandos e do descaso, certamente nós vamos conseguir também resolver ou mesmo melhorar outros lugares do país que também sofrem bastante. Ministro, o senhor falou a respeito do Plano Nacional de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. Do que se trata? O senhor falou que tem uma cartilha relacionada a isso? Não, na verdade, esse plano nacional, ele primeiro é um projeto que já vem sendo desenhado desde a transição, ou seja, porque nós partimos do pressuposto que os planos nacionais de proteção aos defensores de direitos humanos, ou de proteção aos defensores de direitos humanos, eles são insuficientes no Brasil. Há um problema tanto de orçamento como também de estrutura, há um problema inclusive de desenho jurídico disso, Ou seja, a proteção que se dá às pessoas é isolar as pessoas, tirar as pessoas completamente do seu meio social, impedir as pessoas de ter uma vida digna, e as pessoas que ameaçam, elas continuam ainda ameaçando sem que haja nenhuma modificação na situação que torna aquelas pessoas vulneráveis. Então, nesse sentido, nós resolvemos, desde então, desenhar um novo plano, e com isso envolve um novo desenho jurídico, mas também envolve criar um plano que leve em consideração a participação social. Veja, acho que isso é um ponto importante. O que nós estamos fazendo, acho que essa é uma vocação do Ministério dos Direitos Humanos, é incrementar cada vez mais a participação social no desenho das políticas públicas. Então, foi constituído, até mesmo por determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também essa é uma questão que para mim é muito cara. O Brasil ele precisa começar a olhar com mais carinho para o modo com que ele se insere no sistema interamericano. Quero dizer o seguinte, para quem entendeu o que eu estou querendo dizer. O Brasil é o zero e vezeiro, O Brasil sempre tem uma tradição de não cumprir as determinações das cortes internacionais no que tange à violação de direitos humanos.
Então, o que eu estou propondo, juntamente com outros órgãos de governo, com o Ministério das Relações Exteriores, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Defesa, enfim, para que nós façamos o que fazem os bons advogados. Eu tentei, eu tento ser um bom advogado durante 20 anos da minha vida, que eu sou advogado, e a gente aprende uma coisa, às vezes reconhecer, a sentença e reconhecer a condenação é a melhor forma da gente servir ao nosso cliente, no caso do Estado brasileiro. Então a gente quer implementar uma dinâmica, e a gente caminha para isso, para que o Brasil reconheça no sentido não só de dizer o seguinte, olha, houve violação de direitos humanos, mas nós oferecemos os instrumentos de reparação, de memória, caso ocorra. Então um plano de proteção aos defensores de direitos humanos é um plano que envolve fazer um desenho jurídico disso. Enviamos ao Congresso Nacional, o presidente Lula enviou por meio de mensagem a ratificação do Tratado de Escazú, o pedido para ratificação e aprovação do Tratado de Escazú, que é um tratado importantíssimo, que fala sobre essa questão da proteção aos defensores de direitos humanos, que já está no Congresso Nacional. Nós constituímos um grupo de trabalho Salles Pimenta, nós estamos discutindo ainda o funcionamento do grupo, que conta com participação da sociedade civil para que nós possamos, a partir de um olhar sobre as experiências internacionais mais bem-sucedidas, vou dar um exemplo aqui da Colômbia, por exemplo, nós possamos criar um plano sólido de proteção, um programa, na verdade, um programa de proteção aos defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores e comunicadoras. Então essa é a ideia. A ideia é você criar um plano que una, ou seja, a ideia de que as instituições brasileiras elas devem garantir a proteção do ponto de vista preventivo, devem dar uma resposta também para as violações, para que ela de fato consiga fazer com que a pessoa ela se sinta amparada, mas ao mesmo tempo ela não seja arrancada do seu convívio social e político. Então a gente está desenhando isso ainda, é um programa em gestação, mas eu garanto que ele vai ter um olhar muito carinhoso. O presidente Lula, inclusive, colocou isso no seu discurso, isso é parte de algo que nós consideramos fundamental nesse momento em que a Amazônia ela é uma das prioridades fundamentais da discussão sobre o futuro do Brasil e o futuro da humanidade. Ou seja, a Amazônia, o Brasil ele tem uma responsabilidade fundamental e os destinos do Brasil eles também se conectam com o destino da humanidade. Essa é a intenção. E o presidente Lula falou no seu discurso que a questão da proteção dos defensores de direitos humanos, ele se insere numa pauta de direitos humanos, mas se insere dentro de uma pauta maior, uma pauta no melhor sentido da palavra, que eu vou utilizar, civilizatória. Uma civilização que engloba a proteção das pessoas, mas que engloba também um cuidado com o planeta. Então, cuidar do planeta é cuidar de quem cuida, de quem cuida do planeta, como dizia o Sartre, ou seja, pensar, não há mundo sem gente, não há gente sem mundo. E não tem humanidade sem esse lugar, sem o mundo. Então a gente vai ter que pensar direitos humanos a partir dessa conexão fundamental com a proteção ambiental e com as formas de reprodução da vida que nós estabelecemos no planeta, que nós chamamos de economia. Pergunta. Existe alguma expectativa de expandir um pouco mais os estados da Amazônia? Sim, veja, a primeira coisa que a gente pensou, é que a região do Marajó, que perto de Marajó, ele reunia algumas questões que para nós são muito caras, e que podem, como eu já disse, servir de exemplo para que nós possamos expandir esse projeto. Primeiro deles, é o fato, o índice de desenvolvimento humano, ou seja, a condição que as pessoas vivem lá, uma condição muito difícil. É um povo maravilhoso que vive uma vida muito difícil. Uma beleza enorme do ponto de vista do seu povo, da natureza, da sua cultura, mas que por conta dessa precarização econômica é alvo de todo tipo de abuso, que nós sabemos muito bem o que acontece, ou seja, onde a miséria ela acaba degradando as relações humanas, de tal sorte que as crianças, os jovens, os trabalhadoras, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas são sempre alvo de todo tipo de violência. Então a ideia, e outra coisa, Marajó, por conta dessas características, foi objeto de um discurso exploratório, o que eu diria oportunista, no período anterior, que apenas utilizou
os marajoaras e os problemas de Marajó, como se diz hoje, né, como um Tolkien, né, para se projetar e para projetar os fantasmas do conservadorismo, do reacionarismo, da política nacional, quando nada se fez. Então a ideia justamente é essa, mostrar primeiro que a gente não quer fazer performance, a gente quer levar a cidadania mesmo. Então a gente assinou hoje uma série de atos que se revertem em obrigações do Estado brasileiro, por meio dos ministérios, por meio do Estado do Pará, na figura do governador Helder, as prefeituras e os ministérios todos, né? Nós assinamos uma série de documentos que nos obrigam a realizar políticas públicas que têm um caráter interventivo e que de fato pretende mudar a vida das pessoas. Dou como exemplo aqui a criação das usinas da paz, né, de mais, né, unidades, mas essas unidades elas vão também ter no seu interior centros de referência dos direitos humanos. E aí eu respondo a sua pergunta. Esses centros de referência dos direitos humanos, eles são, pela primeira vez que o Ministério dos Direitos Humanos, e essa é a nossa intenção, expandir a atuação do Ministério para todo o território nacional. O Ministério dos Direitos Humanos não pode ficar só em Brasília. E aí vejam que agora, com esse projeto, né, do Cidadania Marajó, o Ministério dos Direitos Humanos vai estar dentro, né, de um equipamento público que vai servir de fato a população, especialmente com aqueles que o governo estadual oferece, fortalecendo o Pacto Federativo. Agora vejam, a gente pode e tem que fazer, essa é uma ideia, expandir essa forma de ocupação no território com direitos humanos, de violência e desenvolvimento humano, essa experiência para a gente expandir. Lá em Pernambuco a gente tem também o Compass, né, que é uma forma de ocupação no território. Então a gente quer conversar também para saber qual que é o modelo que, olhando o Brasil, né, como é que a gente também atende as regionalidades. Eu sou do Marajó, minha pergunta é a seguinte: a gente vive num estado que não é um estado, é um país. O Pará é praticamente um país. Saber de que forma o senhor vai trabalhar, o seu ministério vai agir dentro do Marajó. Não seria melhor escutar o povo marajó? Primeira coisa que a gente fez, a gente não chegou lá, veja, a gente quer ser radical. Né? O Fórum foi instalado hoje e esse fórum é justamente para escutar as comunidades. Nada será feito. É um fórum permanente, não é um fórum só que vai funcionar permanentemente como uma caixa de ressonância, né, do povo marajoara e um lugar de contato do povo marajoara, das instituições, da sociedade civil organizada, dos cidadãos, para que eles possam interferir no desenho das políticas públicas que serão feitas lá. Então, ou seja, não existe possibilidade, e eu falo como, a partir da condição de titular, ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, não existe possibilidade de se pensar política de direitos humanos que não conte com a participação social. Só no Ministério dos Direitos Humanos, para que todos saibam, nosso complementariamente são 11 colegiados do desenho das políticas de direitos humanos. Então, e para terminar, quero dizer o seguinte, e assim encerro por causa do tempo, qual que é o nosso Ministério dos Direitos Humanos? Nós queremos dar continuidade ao que tudo de bom foi feito, mas nós queremos olhar também para o futuro. O que significa não é dar sem pensar
muitas vezes os países mais ricos não querem que nós façamos, mas nós temos que fazer, os países do sul global, que é a relação entre direitos humanos e direito ao desenvolvimento. E o desenvolvimento, para nós, é o desenvolvimento da... Então, veja, nós temos que discutir isso é discutir direitos humanos nessa quadra agora. Nós vamos ter que discutir a relação entre direito e violência. Nós temos que baixar a letalidade no país. Então, veja, baixar ou eliminar. Nós temos que acabar com isso, que esse assassinato de jovens, assassinato de trabalhadores do povo negro, do povo indígena. Então, veja que nós temos uma missão muito importante. Então, para isso, o Ministério dos Direitos Humanos tem que se fortalecer institucionalmente. E por isso que ele tem que estar... Ele tem que ter uma estrutura forte para quem quer trabalhar especificamente com direitos humanos. Então, vamos fortalecer a burocracia, mas uma burocracia que funcione em conexão profunda com o povo brasileiro. Não existe possibilidade de haver direitos humanos sem cidadania, como disse o presidente no seu discurso de posse, e não há cidadania onde o povo brasileiro ele não participa de políticas públicas. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, ministro. Você acompanhou aí ao vivo a coletiva de imprensa do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Ele participou da primeira plenária do evento Diálogos Amazônicos. Os assuntos dessa primeira plenária foram a participação e a proteção dos territórios amazônicos, dos ativistas, dos povos da floresta e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esses debates realizados durante os Diálogos Amazônicos servirão de base para a produção de relatórios que serão entregues durante a Cúpula da Amazônia. A cúpula acontece nos dias 8 e 9 de agosto, também na cidade de Belém, no Pará. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no canal Gov e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!